Então, quando nós chegamos nas tábuas da lei que estão ali dentro do santuário, nós vamos ver esses móveis. Quais eram as cores que estavam ali dentro? E as cores também têm uma representação. Então nós vamos ver o azul, nós vamos ver o vermelho, o violeta e o branco. Biblicamente, onde nós vamos encontrar o significado para estas cores? Então, qual é o significado dessas cores? Essas cores também têm uma relação direta com os evangelhos. Olha como tudo se liga na palavra de Deus. Estas cores estão ligadas com os 4 evangelhos, porque cada evangelho vai focar uma dessas cores. Mas como assim, irmão? Nunca vi falar de cor no evangelho? Vocês vão entender já já. Então, olha só. Mateus, ele apresenta Jesus como rei. E qual é a cor no santuário que representa Cristo como rei? É o púrpura, realeza. O púrpura, ele apresenta Jesus como rei. Então, Mateus, ele apresenta Jesus como rei, que é a cor púrpura. Quando você vai para Marcos, ele apresenta Jesus como homem o quê? Perfeito. Qual é a cor que apresenta Cristo, o homem perfeito? Que está lá no santuário. É o branco. E essa cor tinha lá ou não? Essa cor tinha lá. Então o branco representa Cristo como o homem perfeito, que é o livro de Marcos. O livro de Marcos, então, vai tratar da humanidade perfeita de Cristo. Depois, nós vamos para Lucas. E Lucas vai apresentar Jesus como o quê? Como sacrifício. Como sacerdote e sacrifício para nós. E é o vermelho. Depois nós chegamos em João. E João apresentar Jesus como o quê? Outra cor do santuário. Apresenta Jesus como Filho de Deus. E Jesus como Filho de Deus, que cor que é essa? Exatamente. A sua divindade está ligada à cor azul. Então os 4 evangelhos apresentam as 4 cores do plano da salvação, de como Cristo se apresenta para nós em 4 formas. E isso também está lá, nós vamos ver nas tábuas da lei, e nós vamos ver isso também nas cortinas que cobriam o santuário. Então quem preparou as tábuas da lei? Deus preparou. Então está lá em Êxodo 32, verso 16, diz que lá que Deus escreveu com a sua caligrafia. A palavra que está lá eu acho linda, porque imagine você olhar a caligrafia de Deus. Ele escreveu com a sua caligrafia nas tábuas e entregou para Moisés. Então era uma obra de Deus. Agora comece a imaginar a seguinte cena. Deus, quando terminou os dias da criação, o que ele falava no final de cada dia que ele criava? Eis que tudo era muito bom. Então agora imagine a cena. Deus criando o mundo para o homem habitar, e cada dia que ele terminava, ele falou assim, olha, eis que tudo é muito... Tudo é bom. Tudo bom. Sim. Aí olha só, quando ele termina a sua criação, ele fala que tudo é muito bom, e agora ele estava criando o mundo para que o homem pudesse habitar, e era tudo lindo e perfeito. Agora Deus, imagine a situação. A divindade agora se reúne e fala assim, agora nós vamos fazer algo que nós vamos entregar para o homem, para a humanidade, que vai representar o nosso caráter. Como você imagina que Deus preparou isso? Como é que deveriam ser essas tábuas que Deus preparou? Então, essas tábuas que Deus preparou, de onde ele tirou? Quando a gente olha, Deus deu as tábuas para quem? Deu para Moisés, Êxodo 24, verso 12. E eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas subiram no monte e tiveram uma visão do trono de Deus, uma visão das tábuas da lei, para quando Moisés subiu para receber a lei? Moisés, Arão e os 70. Não. E o filho dele. Vamos lá, ler a Bíblia? Vamos lá, abra sua Bíblia em Mateus, Êxodo 24, verso 12. Vamos ver lá o que... Eles subiram, quando eles subiram no monte, eles tiveram uma visão, verso 12. Eles tiveram todos a visão, o verso dá a entender que é plural, não é singular. Então tinha mais que uma pessoa com Moisés. A gente ainda não vai ver agora quantas pessoas eram, já já a gente vai ver o texto que tem quantas pessoas eram. Então lê para mim o Êxodo 24, verso 12, o que diz aí? Então disse o Senhor a Moisés, sobe no monte, sobe ali ao monte, e fica lá. E dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei.
e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. Tem uma palavrinha, na verdade não é uma palavra, tem uma letra aí que muda todo o sentido daquilo que a gente está estudando. E esta letra, já a gente vai falar sobre ela, eu vou mostrar para vocês que ela muda o sentido e muda o contexto. Porque o contexto diz uma coisa, mas essa letra muda o contexto. Vamos lá. Então, ele deu essas tábuas. Quantas pessoas? Vamos ver no verso 10, no verso 9. Quantas pessoas subiram lá no monte e tiveram essa visão junto com Moisés? E subiram Moisés e Arão, 1, 2, Nadab e Abiú, 3, 4. e 70 dos anciãos de Israel. Então, 74 pessoas subiram no monte e tiveram a mesma visão que Moisés teve. Verso 10. E viram o Deus de Israel. E o que ele pode continuar? E o que eles viram? Debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então ele chegou ali, os 70 eles tiveram uma visão. E a visão que eles tiveram era que era uma pavimentação de pedra de safira. O que era isso? Quando nós vamos mais à frente, essa visão que eles tiveram, vamos para Ezequiel capítulo 10, verso 1. E vamos ver que em Ezequiel 10:1, Ezequiel vai ampliar essa visão que Moisés teve e vai dar mais detalhes sobre ela. E o que diz lá em Ezequiel 10, verso 1? Depois olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Opa, agora ele já deu um detalhe a mais. Ele está dizendo que o que eles viram foi de pedra de safira e tinha um formato de um trono. Então era um trono feito de safira. Agora vamos para outro detalhe. Ezequiel 1, verso 26. Ezequiel 1, verso 26. Ele ainda vai dar mais algum detalhe, porque agora vamos ver quem está sentado. Tem alguém assentado nesse trono. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima sobre ele. Ok. Então nós vimos no primeiro Ezequiel 10, verso 1, que tem uma figura ali que era um querubins e era um trono. Então ele está mostrando que lugar do santuário? Santíssimo. O lugar santíssimo, que era onde os querubins ficavam. E aí agora, neste trono que eles veem, tem um homem assentado. Quem é esse homem? Jesus. Cristo. Ok? Ele está assentado no trono. Então, olha só. As tábuas de pedra que Deus entregou para Moisés... A base do trono aqui é de pedra de safira. Pedra de safira. Então, olha só, a senhora White diz que a base do governo de Deus é a sua lei. E ele assenta-se sobre ela. Ok? Agora, olha só que coisa. Vamos voltar para Êxodo 24, verso 12. Vamos ver qual é a letrinha que está ali que faz toda a diferença no contexto. Qual é a pedra que eles estão visualizando em Êxodo 24, verso 12? Tem uma pedra que eles estão visualizando, não tem? Que pedra é? A pedra de safira, não é? Uma pedra que está mostrando aí? Então, tem alguma outra pedra aí que está nesse contexto ou só tem essa pedra? Só tem essa pedra, não é? Então, olha só. A pedra que está no contexto aí é a pedra de safira. E nós vimos em Ezequiel que essa pedra no quê? O trono de Deus. Olha só a letrinha que faz toda a diferença que está no original. Lê para mim, por favor, Marcelo, o texto. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte. E dar-te-ei. E fica lá. E dar-te-ei as tábuas de pedra. Olha só. O que dá a entender nesse contexto? Que Deus deu tábuas de quê para Moisés? De pedra, não foi? Só que a palavra que está trocada aí é a palavra E. A palavra A foi trocada pela letra E. Olha só, no contexto e no original diz assim: sobe a mim e dar-te-ei as tábuas da pedra e não de pedra. Isso faz toda a diferença no texto, porque agora o contexto qual é a pedra que está aparecendo aí? Safira. A pedra de safira. Que lá em Ezequiel mostra que é o quê? O trono de Deus. Então, de onde foi tirada as tábuas da pedra? De que pedra?
Da pedra de safira. Então as tábuas da lei foram retiradas do trono de Deus e elas eram de pedra de safira. Azuis. Azul. Então olha só. O contexto aí, depois vocês podem procurar, tá? Isso não sou eu que estou falando, vocês podem ir lá também no Centro Arte, eles mostram que não é tábuas de pedra, é tábuas da pedra. E a pedra que está no contexto da visão dos 70 é a pedra de safira, ok? Mas depois dessas pedras, Moisés desceu com ela, o que ele fez com ela? Quebrou. E aí então Deus mandou Moisés fazer o quê? Lapidar as pedras. E agora essas pedras não eram mais pedras de safira. Ok? Eram as pedras que Moisés preparou. Não é lei de Moisés, irmãos, porque quem escreveu nela foi quem? O próprio Deus, ok? Eram as pedras que Moisés preparou, mas que Deus mesmo escreveu. Então as primeiras tábuas foram retiradas de onde? Foram retiradas do trono de Deus. E agora vamos para Números, capítulo 15, verso 38. Irmã Solange, vou fazer uma pergunta. Você acha que Deus criou aquele negócio de lacinho, de amarrar assim? O que você acha? Quando a gente amarra, por exemplo, chega em outubro, a gente amarra um lacinho de que cor? Rosa. Por que representa? O câncer de mama. Em novembro, qual é o lacinho que amarra? Azul. O que representa? Câncer de próstata. Aí tem um lacinho amarelo, tem um lacinho marrom, tem um lacinho roxo, tem vários tipos de lacinho, né? Quando a gente viaja lá, vai para São Paulo, na Bandeirantes, tem aqueles placas de aviso, né, digital, que fica mostrando lá no trânsito, e sempre tem lá, cada mês uma cor. Hoje, esse mês é o mês da cor tal. Já vi amarelo, roxo, já vi várias cores lá. Então, as cores e esse lacinho representam algo. E Deus criou isso, sabia? Está na Bíblia? Olha lá o que está escrito aqui, ó. Números 15, verso 38. Vamos ver Deus criando um lacinho para lembrar alguma coisa. Ele mandou pôr um lacinho de uma cor para lembrar de alguma coisa. Lê aí, Marcelo. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. Olha só, Deus mandou fazer um cordãozinho o quê? Azul, para prender nas vestes dele. Agora, para que Deus mandou prender esse cordãozinho azul nas vestes? Próximo verso. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Então, olha só, Deus mandou prender um cordãozinho azul para que quando eu olhar para o cordãozinho azul que está preso nas vestes do meu amigo, e lembre do quê? Dos mandamentos. Mas por quê? O que tem a ver azul? Agora vocês conseguem fazer a relação agora? Onde está o azul? Por que é azul? Porque as tábuas da lei de Deus e o seu trono eram azuis. E representa então a safira ali que está lá. Então, Deus então vai mostrar que o azul representa então ali o seu governo, ok? Agora o vermelho. A mensagem que ali diz para vocês não seguirem o vosso coração. E a mensagem que mais vem de Hollywood é: siga teu coração. E Jeremias 17, verso 9 diz: enganoso é o coração. Ok, muito bom. Agora olha só, depois a primeira cortina era azul, a segunda cortina era o quê? Vermelha. Lembra que a gente viu lá atrás? Vermelho. E o que representa vermelho? Isaías 1,18. O que diz lá? Vinde e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como carmesim, sejam escarlata, o que Deus vai fazer? Então ele está fazendo a relação. O vermelho é o que então? O que representa o vermelho? Pecado. O nosso pecado. Essa é a segunda cortina do santuário, a segunda cor. E agora a terceira é a cor púrpura. E de onde vem a cor púrpura? Por que se usa púrpura? Lucas 16, verso 19. Quem tem aí uma Bíblia? Lucas 16, 19, o que diz lá? Quem que usa púrpura? Quem achar pode ler, por favor. Lucas 16.
havia um homem rico. Um homem o quê? Rico. Rico. E vestia-se de púrpura, Ah. finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Então, o que representa o púrpura? Riqueza. Riqueza. E naquele tempo, e hoje também, riqueza representa o que mais? Poder. E como é que se conseguia a cor poder? O dicionário bíblico diz que a cor púrpura também representa misericórdia. Agora olha que coisa interessante. Como é que se fazia a cor púrpura naquela época? Hoje sabe que o pessoal usa tinta, né? Mas naquela época, os escravos tinham que ir nas encostas do mar, aqueles paredões, e lá dava tipo um crustáceo, uma conchinha, que ela era toda espinhuda. Vou mostrar para vocês aqui. E ela era pequenininha. Eles pegavam esse crustáceo e traziam, só que muitos deles morriam. Então, olha só, era extremamente dispendioso obter uma pequeníssima porção desse pigmento, e isso tornava o processo bastante trabalhoso e caro. A púrpura era a cor de grande prestígio e foi conhecida como a cor do rei. E olha só que coisa interessante, só a realeza então vestia a púrpura e os ricos. Esse aqui é um negocinho que os escravos tinham que pegar, e dali que eles tiravam uma pequena quantidade para fazer a cor púrpura. Só que muitos morriam. As ondas vinham e Batiam e derrubavam eles, né? Eles se feriam, se machucavam. Não foi o que Cristo fez por nós, irmãos? Para nos resgatar? preço caríssimo. Que preço caro Ele pagou para o nosso resgate, para a nossa salvação, para nos levar de volta ao seu reino. Agora olha aqui, ó, não acabou ainda não. Quando você vai para Apocalipse, nós vamos ver a cor púrpura aparecer lá. E olha só, a púrpura é símbolo então de poder, de realeza, dignidade e misericórdia. Agora, em Apocalipse aparecem duas mulheres. Abra para mim Apocalipse 17, verso 4. Vamos ver o que mulher que aparece ali. E vamos ver que cor que ela está vestindo. Acharam aí? E a mulher estava vestida de púrpura, Ah, de escarlata. mulher vestida de púrpura. E ela estava sentada sobre uma besta que tinha 7 cabeças. Irmãos, esta mulher vestida de púrpura é a mesma mulher de Apocalipse 12? Não. Essa é outra mulher. Ela não veste... Qual a cor que aparece aqui que ela se veste? E tem mais outra cor que ela se veste aí. Ela tem também o quê? Escarlata. Uau! Ela usa ouro, pedras preciosas, e ela usa o que mais? Vermelho e púrpura. Mas ela não usa azul, já perceberam? Quem é essa mulher que está se representando aqui? A mulher prostituta. E ela tem meretriz, tem outras filhas, né? Mas a mulher prostituta, ela está vestida de púrpura e escarlata. Nós vimos que púrpura é o poder e ela também é pecado. Rica, né? Poder, riqueza. Eu pergunto, essa mulher, vocês sabem quem é, né? Sabem muito bem quem é essa mulher. Vocês sabem que essa mulher não veste azul? Não, que representa a lei de Deus, é contra a lei de Deus. Ela não veste azul. Você não vai ver... Branco eles vestem, mas eles não vestem azul. Porque existe uma contrafação, né? Eles não vestem azul, que é o símbolo da lei de Deus. A Bíblia está mostrando pra gente aí quem é essa mulher. Então, vamos seguir aqui. Então o sacerdote, quando ele ia receber o pecador para fazer o sacrifício, não era simplesmente chegar ali e fazer o sacrifício e pronto. Tinha um ritual, tinha todo um sistema que acontecia para que o pecador entendesse que Deus queria que o pecador saísse dali entendendo que pecado traz consequência e a consequência é a morte. Alguém tem que morrer, alguém tem que pagar um preço. Então, quando ele chegava, o pecador chegava, ele entrava e ele via as cortinas do santuário. E a primeira cortina que ele via era o azul. A segunda cortina era o vermelho. A terceira cortina era violeta. E a quarta cortina era o branco. Está lá em Êxodo 26 e 27, tá ok? Então, essa aqui só para vocês entenderem, isso aqui é uma pedra de safira preparada por homem. Só para vocês terem uma ideia de como é uma pedra de safira.
E isso aqui é um anel preparado por pedra de safira. Agora, se isso o homem consegue fazer, imagina como deveriam ser as tábuas da lei, tirada da base do trono de Deus, feita por ele e entregue a Moisés. Escrita com a caligrafia dele, né? Você consegue imaginar a caligrafia de Deus toda certinha, né? Que coisa, devia ser uma coisa maravilhosa, né? Talvez um dia a gente vai poder ver isso. E eu creio que quando chegarmos ao céu, nós vamos ver um recorte ali no trono de Deus, de onde foi tirada as tábuas da lei. E aí a gente vai entender coisas que a gente não entendia antes, né? Então, essas aqui são as tábuas da lei que eu achei na internet, e eu não consigo imaginar as tábuas da lei assim, com esses recortes mal feitos, né? Feio, né? Aqui está a vara de Arão, aqui está o maná, né? E não tem brilho, né? Mas foi a única que eu achei azul, né? As outras estão tudo com cor de rocha mesmo. Tá certo que é cor de rocha mesmo, porque foi talvez as pedras que Moisés pegou ali, né? Mas representando a primeira tábua da lei, né? Azul. Essa foi a única que eu achei. Eu costumo dizer, talvez importada de algum outro lugar, né? Essas eram as tábuas da lei e ficava ali a vara de Arão, que nós vamos ver depois num outro estudo, e também o maná e tudo isso que o representa. O sacerdote fazia algumas perguntas quando alguém chegava para fazer o sacrifício. Eu vou fazer as perguntas que estão desse lado e vocês vão responder o que está aqui do outro lado em vermelho ou amarelo, tá bom? Então, quando o sacerdote estava ali a postos, em frente aonde ele estava? Onde ele estava, o sacerdote? Esperando o pecador? Em frente ao altar de sacrifício. E como é que vinha a pessoa que vinha pedir perdão? Vinha com o seu cordeirinho. Isso. E quem comprou esse cordeiro? De onde saiu o dinheiro? Levítico diz que o cordeiro não poderia ser emprestado nem doado de alguém. Você tinha que ter um prejuízo financeiro. Você tinha que pagar por ele. Você tinha que comprar esse cordeiro. Você não podia, ou se ele era seu, você tinha que pegar do seu rebanho. Então você tinha também um prejuízo de perder um cordeiro do seu rebanho. Então, quando ele chegava com esse cordeiro, não chegava de mãos vazias, ninguém poderia chegar de mãos vazias. Ele chegava, o sacerdote estava ali, ele fazia uma pergunta: onde está o seu pecado? E aí a pessoa respondia: agora eu quero que você comece a imaginar você chegando ali dentro do santuário, entrando dentro do santuário com o cordeiro, alguém que não fez nada de errado, que tinha que ser perfeito, com 1 ano de idade, né? E agora tinha que ser, entre aspas, um cordeiro sem defeito, com 1 ano de idade, né? E agora era trazido ali para ser sacrificado. E ali, então, ele fazia a pergunta: onde está o seu pecado? E agora você tinha que dizer: está onde? Nesta vítima inocente. E agora, o sacerdote fazia outra pergunta: qual é o resultado do pecado, pecador? E aí você respondia? A morte. E depois ele fazia ainda outra pergunta: quem deveria morrer? Para mim essa é a mais difícil de responder. Quem deveria morrer? Olha só como Deus leva a gente a raciocinar sobre a questão do pecado. Por isso que ele diz lá em Isaías: vinde e razoemos. Ele está perguntando para você: filho, quem deveria morrer? Eu teria que morrer, mas se eu não quero morrer, eu trago essa vítima no meu lugar. Então vamos ler de forma diferente. Eu tinha que morrer, mas como eu não quero morrer, eu trago Jesus no meu lugar. Você consegue imaginar isso? Era isso que Deus queria que cada um de nós, cada um dos sacerdotes e cada um dos que faziam sacrifício, os homens hebreus e israelitas, entendessem. Que o que eles estavam levando para o altar não era um cordeiro, era Cristo. Que ele iria pagar por aquele pecado, né? E aí, a pessoa então confessava o seu pecado de forma exata, nominal e audível. Para quem? Para o cordeiro e não para o sacerdote. A confissão de pecados nunca é para homem. A confissão de pecado é somente para Deus. É a única momento, nós temos que confessar a Cristo os nossos pecados. Por isso ele confessava aos ouvidos do cordeiro. Colocava a mão sobre a cabeça, isso representando a transferência do pecado para o cordeiro. E agora o cordeiro, depois de feita a confissão, o cordeiro então recebia desse homem o pecado que ele confessou. E agora quem matava o cordeiro? O próprio pecador. Você consegue imaginar essa cena?
Você tendo que matar o seu bichinho de estimação. Que tristeza deveria ser. 1 ano de idade, ali, e você agora ia degolar ele, passar a faca no seu pescoço, pegar esse sangue e entregar para quem? Para o sacerdote. E depois você colocava esse cordeiro em cima do holocausto, onde ele era queimado. Ok? E aí agora o sacerdote perguntava para você, onde está o seu pecado agora depois de você fazer isso? No sangue. Então estava comigo, transferi para o cordeiro, agora eu mato o cordeiro, pego o sangue no cadinho, entrego para o sacerdote, ele pergunta, onde está o seu pecado agora? Está aqui, no sangue. Ele entrega agora o sangue, que representa o sangue de Cristo, para o sacerdote. E agora o sacerdote deixa você ali aos pés do altar e ele sai agora e diz, eu levarei o sangue com o seu pecado para diante de Deus, como prova de que alguém morreu em seu lugar e houve confissão e o que mais? Arrependimento. Ele está mostrando que existe uma prova, um pagamento por um pecado cometido. E aí o sacerdote então entrava descalço, se limpava ali na pia e entrava para o lugar santo e ele levava esse sangue direto para 2 lugares, para o altar de incenso e para o véu que divide o santo do santíssimo. E ele jogava esse sangue quantas vezes nesse véu? 7 vezes. O que representa este véu? Onde era jogado esse sangue? O véu representa o nosso livro de registros. Não era pecado que representava o sangue lá fora? Esse sangue não veio com confissão de um pecado? Não teve uma morte de um cordeiro? Então, agora ele chega e lança esse sangue 7 vezes no véu. Representa o nosso livro de registro, onde estão registrados. Por que 7 vezes? Porque 7 é perfeito. Deus está dizendo, existe um registro perfeito e pleno de todos os seus pecados, quer sejam na mente ou no corpo. Existe um registro. E esse era o véu que ficava manchado o ano inteiro, até o dia do juízo ele ser limpado. Limpado não, ser tirado e trocado. E aí depois ele colocava o sangue nas pontas do chifre. Quantos chifres são? 4 chifres. E ele colocava o sangue nas pontas. O chifre na Bíblia é um símbolo de quê? De poder, de um rei, um reino, de poder. Número 4 na Bíblia representa universalidade. E o sangue aqui representa o perdão de Deus. Então aqui representa, o sangue diz assim, Deus tem poder universal para me perdoar pecados. É isso que representa esse sangue que era colocado ali nas pontas do chifre. É o único que tem poder para nos salvar. A Bíblia diz assim, há um só nome cujo há interesse em nossa salvação. E esse nome é Cristo. Ele é o único que tem poder para nos salvar. Então o sacerdote voltava de lá de dentro. Ele voltava andando de costa, porque não podia virar as costas para o santuário. Ele voltava, chegava lá fora, ele se virava e encontrava quem lá fora? O pecador. E quando ele encontrava o pecador, agora ele fazia, fiz expiação como me ordenou quem? Jeová. Onde está o seu pecado agora? E agora essa pergunta é fantástica, né? E aí respondia, aonde? Já não o? Está onde agora? Olha que alívio. E aí o sacerdote informava o pecador que ele tinha sido perdoado, o seu sacrifício tinha sido aceito. E como é que você ficaria se você soubesse que você foi perdoado? Feliz e alegre. Lembra que quando você chegou no santuário, você foi entrando e você viu uma cortina azul? Essa cortina representa o que mesmo? A lei de Deus. Aí você viu a segunda cortina que é o quê? Vermelho. Representa o quê? Pecado. Eu pequei, transgredi a lei de Deus. Aí qual a terceira cortina que você via? Púrpura, violeta. E como se forma a cor púrpura? A mistura de azul com o vermelho. Então representa a justiça e a misericórdia se unindo e nos oferecendo então o perdão, redenção. Aí agora, quando você sai, você vê uma outra cortina. Que cortina você vê agora? A branca. E como é que você saiu da presença de Deus? Purificado. Coberto com a justiça de Cristo e humano. Se os pecados sejam vermelhos como carmesim. Você faria como? Branco como a lã. Então Deus criou uma estação de tratamento de esgoto, que é o esgoto universal.
onde você chega, Deus chega e Deus vai tratar, lidar com o problema do pecado e vai nos purificar de todo o pecado. É isso que Deus quer fazer conosco, é isso que o santuário quer nos ensinar, de como Deus quer nos limpar e purificar do pecado, como Deus quer nos tirar do poder do pecado. As coberturas do santuário. Quando a gente olha para as coberturas, quantas eram as coberturas? 4. Quantos são os evangelhos? 4. Quantos são os chifres? 4. Olha só que coisa interessante. E aí quando você vai, quais eram as peles que vinham ali? A primeira pele? Texugo. A segunda pele? Carneiro pintado em quê? De sangue, vermelho. Ok? A terceira pele? Cordeiro. Quarta pele? Era um véu, um linho bordado com figuras de anjos. Vamos ver o que representa cada uma delas. A primeira pele era de texugo, representa Cristo como humano. Não havia nele nem beleza, nem formosura para que o desejássemos. Ele cresceu como a raiz de uma terra seca. Isaías 53. Aqui representa Cristo como homem simples e humilde. Agora, a segunda pele é de quê? Carneiro revestida com o quê? Que cor? Vermelha. Por que essa pele? Também. E a gente não tem tempo para não ficar tão longo, vou dar os textos aqui, depois vocês podem ler 1 Reis, 2 Reis, capítulo 1, versos 6 e 7. E podem ler também Mateus, esqueci agora, mas eu vou falar, depois vocês vão procurar lá. Como que se vestia Elias? Como se vestia João Batista? E o que eles eram? Representa Cristo como profeta e como Cordeiro de Deus e sacrifício. O profeta que se sacrificou pelo seu povo. Por isso a pele aqui é de carneiro. E agora aqui a pele de cordeiro. Cristo como Cordeiro imaculado de Deus. E a outra pele, o que é? Linho fino. Cristo agora como divino na presença dos anjos. Ok? Então isso é o que representa as coberturas do santuário. São 4 delas. Então o azul representa a lei de Deus. A divindade representa como se diz, o reino de Cristo. Depois o vermelho, o pecado, a transgressão da lei de Deus. E o violeta, a misericórdia de Deus. E o branco, a nossa perdão dos pecados. A justiça de Cristo sobre cada um de nós. Nós temos uma sequência do santuário. E nós vamos dar sequência na segunda fase. Eu quero convidar você para estar conosco e assistir essa sequência de estudo com o santuário. Que Deus abençoe você. Eu quero convidar você para uma palavra de oração. Senhor bondoso Deus, Tu és o Criador de todas as coisas. Quantos detalhes maravilhosos estão no Teu santuário. E hoje, Senhor, o Senhor tem nos mostrado o plano da salvação em símbolos, que possamos compreendê-lo, possamos estudá-lo e aplicá-lo em nossa vida, para que sejamos colunas do Teu templo e templos vivos, anunciando que Cristo em breve virá e virá para nos buscar. Nos abençoe, em nome de Jesus oramos. Amém.